Fartura como recompensa. Coloquei essa imagem aí de um banquete em One Piece. Como eu falei, eu gosto de mangás e animes bons. E esse tipo de banquete é uma marca registrada do anime, né? E do mangá também, desde o começo da história. As conclusões de arcos, em geral, envolvem banquetes com os personagens principais e os aliados, normalmente de alguma maneira oferecidos por esses aliados, em agradecimento, né, pela ajuda proporcionada pelos protagonistas para lidar com a situação que foi o gatilho do arco. Tá? E no mundo real isso tem paralelos óbvios, né? Em Roma, na Roma antiga, né, os aristocratas ofereciam banquetes para aliados politicamente ou militarmente relevantes, como uma forma de, por um lado, demonstrar poder financeiro e, pelo outro, obter esses favores políticos, né? Isso vai continuar na Idade Média. Os banquetes também eram uma forma dos reis e dos nobres recompensarem os líderes militares ou realizarem eventos como sagrações, etc., consolidação de alianças, casamentos, enfim. E é fácil você entender por que isso acontece, né? Tanto na Antiguidade quanto na Idade Média. Você está falando de períodos em que muita gente literalmente morria de fome, né? Em que o acesso à comida nas quantidades mínimas necessárias para viver não era algo garantido. Então, você ser capaz de oferecer dentro dessa conjuntura, você ser capaz de oferecer gratuitamente comida acima do mínimo para outras pessoas, é uma forma bastante óbvia, né, e evidente de você demonstrar riqueza, né, de você demonstrar no mínimo que você tem essa capacidade de disponibilizar algo tão importante em grandes quantidades e de maneira gratuita. Então, e consequentemente, você receber um banquete também é algo, né? Você ser o homenageado em um evento como esse é uma forma também, uma coisa simbolicamente muito poderosa. Até hoje, a gente não tem, mas, na maior parte do mundo, os mesmos níveis de escassez geral de alimentos, enfim. Banquetes são partes relevantes de negociações empresariais, diplomáticas, enfim. Então, não é um motivo para você não replicar isso no RPG, especialmente considerando RPGs medievais que estão tão fortemente derivados do paralelo histórico. Então, tá, tem um elemento de magia, né, de criação de comidas, etc. Mas mesmo, especialmente nos cenários em que as conjurações não sejam tão disseminadas, lembrando, magia de criar alimentos, que cria alimentos para, sei lá, 5, 6 pessoas, é uma magia de terceiro nível. Ou seja, ela só é conjurada para alguém de quinto nível. E na maior parte dos mundos de RPG, você não tem tanta gente assim conjurando magia de quinto nível, né? A maioria dos NPCs e tal. Então não existe uma coisa de não, ninguém mais precisa plantar, colher, não existe mais agricultura, não sei o quê, porque é muito fácil para as pessoas aprenderem a conjurar e tal. Não tem isso. E existe uma magia chamada Banquete dos Heróis, salvo engano, de quinto ou de sexto nível. Já existia na terceira edição, existe na quinta edição, que cria literalmente um banquete pra galera e é uma comida abençoada, enfim, é uma magia divina. E cria uma comida abençoada, que dá buffs, etc. Então, assim, independentemente disso, dessa conjuração, dessa capacidade de criar comida com magia, etc., o símbolo da oferta de um banquete não pode ser descartado. Né? E essa também é uma oportunidade. Então, assim, se eu tô jogando um D&D, por exemplo, em algum momento o meu grupo recebe um banquete como recompensa por uma quest, eu tenho que tratar isso como uma grande recompensa, né? Como uma coisa simbolicamente muito relevante. E eu acho que as pessoas, e novamente, todos os outros elementos que a gente falou sobre postura, sobre o alimento como combustível, estão relacionados de alguma maneira a isso. YouTube. O Ricardo falou assim: se não me engano, cria alimentos insosso. Pão sem gosto, só para ele não morrer de fome, né? É nutritivo, mas é para ele não morrer. Sim. Mas o banquete dos heróis é diferente. Ele é uma magia para fazer o banquete mesmo.
O banquete dos heróis é um banquete. Ele é pensado para ser uma magia, para ser um negócio, um evento, assim, tipo, uma coisa grandiosa. Fazer uma Ele festinha aqui é. e comida pra todo mundo. É basicamente uma comida para festinha. Inclusive, a quantidade de gente é muito maior. Eu acho que o criar comida, se eu não estiver enganado, vai só até 5, 6 pessoas, talvez. Eu não lembro. Não, não é muita gente, não. Mas o E banquete é um aí, banquete. Acho que é de 8 a o, 15. Nossa, assim. o banquete é um banquete, né? O banquete é outra vibe. No o criação de comida, que é criar água e comida, né? De terceiro nível, ele de fato descreve como a comida, ele fala que é bland but nourishing, ou seja, ela é insossa, mas nutritiva. Que é uma vibe meio comida de ficção científica também, né? Aquela coisa meio comida Aquela espacial e tal, não sei o quê, que é uma parada pasta. que é uma pasta ali, às vezes, que é pensada para ser um alimento específico. E tem Goodberry, né? Sons of Skyrim falou de Goodberry ali, o Cartas Mágicas falou pelo nome em português, que eu queria Bagas, né? Que é, para mim, uma das coisas 100% dentro daquela lógica que a gente falou da ideia de você mecanizar a etapa da alimentação no RPG. Que é tipo, não quero microgerenciar isso. Que é a mesma coisa de você ter feito survival, né? A sobrevivência, que é tipo, seu personagem tem sobrevivência, ele automaticamente, não precisa rolar teste nem nada, se ele estiver na vida selvagem, a menos que exista uma escassez derivada do ambiente, ele, ele consegue comida para até 5 pessoas. E comida e água para até 5 pessoas, que é uma forma de você não ter que fazer testes e não ter que caçar, etc, não sei o quê. Então foi mais uma forma de automatizar um processo para evitar o que eles consideram microgerenciamento em vários momentos. Gagel bombago, né? Vamos comer um A bom. gente ainda tá falando, Morder um a bombago. gente ainda tá falando de comida, não? Tomara que sim, cara. Fartura como recompensa é o que rola, pelo menos na maioria das minhas mesas. Porque já falei, já narrei e já expliquei que se as pessoas não sabem trabalhar, elas não ganham dinheiro. Então o cara é aventureiro, beleza. Nossa, eu sou muito aventureiro. Aí eu vou para as aventuras. Aí eu preciso de equipamento, eu preciso de comida, eu preciso de cavalo, eu preciso de água, eu preciso de não sei o quê, eu preciso de poção, preciso de um monte de coisa. Aí ele não tem dinheiro, então ele vai sem, ou então ele se endivida para ir. Aí ele ganha ouro, ele acha coisas. Aí ele chega e vai vender. Ele vai vender e tem que pagar as coisas, cara. Ele tem que viver, ele tem que e aí ele vai gastando esse dinheiro. Então, na maioria das minhas aventuras, os caras não enriquecem muito, não. Então, eles, para simbolizar realmente essa questão de ter ou não ter algo, a fartura é o elemento que eu utilizo como melhor recompensa. Então, poxa, os caras acharam ouro lá, realmente tinha ouro, tinha itens mágicos. E isso é fartura. Então, eles passam um perrengue danado danado antes de ter a recompensa. E isso você precisa sintonizar muito bem na sua mente e precisa sinalizar para eles, porque quando você vai fazer, eu ia falar um outro termo, mas eu vou mudar. Quando você vai trabalhar essa sensação de esforço-recompensa, você tem que criar essa diferença, você tem que criar o impacto, você tem que criar o gatilho da necessidade para você criar a sensação da recompensa. Quando você vai gamificar, você precisa que exista desafio e que o que você ganha seja realmente muito superior ao que você tem. Então, se você está jogando lá com a galera monta um grupo. Aí os caras já têm um monte de moeda, já tem um monte de riqueza, eles já tem um monte de item mágico, eles já tem tudo que eles querem. Aí nós não vamos para uma outra aventura. Ganhar mais riqueza não é a recompensa que eles estão seguindo. Eles estão seguindo porque às vezes eles estão enfrentando um monstro que ninguém nunca venceu, ou eles querem ser os caras que venceram o tal Beholder, ou eles querem ser os sujeitos que mataram o tal dragão. Essa é a recompensa. Mas nós estamos falando aqui de fartura, porque você não está trabalhando ouro, você não está trabalhando regalia com eles. Você está trabalhando
a conquista de interna, né? O reconhecimento. Quando você está trabalhando com dificuldades, você vai ter mais facilidade de recompensá-los. Então eles estão lá passando fome, tá difícil de dormir, às vezes eles não conseguem recuperar os pontos de vida, não recuperam as magias, porque tá brabo, eles estão machucados, fadigam, enfrentam o bicho, pena pra caramba, ganham, ganham. Aí eles voltam com mais dinheiro, ou eles voltam com itens mágicos, ou eles voltam sendo reconhecidos por serem os caras que derrubaram a criatura. E isso dá um encaixe muito maior na cabeça deles como recompensa do que simplesmente eu já sou rico, ganhei mais dinheiro, mas dane-se. Então eu não tive essa sensação muito boa. Eles estão mais se alegrando pelos recordes que eles mesmos impõem para eles do que realmente o que você está recompensando eles. E vai ter uma taxa de euforia maior quando você cria esse alto e baixo na sua aventura. Tratar a fartura como recompensa e não como padrão de vida do personagem, tá? A gente, só para lembrar que a gente tem um papo de mestre, foi mencionado mais cedo aí pelo Cartas Mágicas, que é legal para você pensar por, por propriedades transitivas e etc. Por oposição, a gente tem um papo de mesa só sobre escassez como motor narrativo. Então pode ser interessante você pensar em como a escassez é um motor narrativo e de que maneira a fartura se integra com isso, como um elemento exatamente oposto, né? Exatamente.